Pastorzão, seja bem-vindo no nome de Jesus, prazer ter o senhor aqui. Faz um resumo para a gente, pastor, quantos anos de ministério, o senhor está pastoreando aí na Bahia, faz um resumo para a gente aí, missionário no campo. Ok. Eu tenho o privilégio de viver com Cristo numa relação que já se estende por 32 anos. 27 anos no ministério, né? Comecei o ministério na cidade de Teixeira de Freitas, a 60 quilômetros de onde estou hoje, na Bahia. De Teixeira eu estive em Itabuna, fui para o Espírito Santo, onde fiquei 16 anos. Depois para a Junta de Missões Nacionais, mais 7 anos. Aí passei um tempo sabático na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, e hoje estou de volta aqui à região de origem do meu ministério, né? A cidade de Medeiros Neto, a 60 quilômetros de Teixeira de Freitas, um pedacinho do paraíso na terra. Graças a Deus, coisa boa. Casado, né, com nossa amiga missionária, terapeuta, amiga, companheira, Rai Godoy, né, companheira de caminhada, né, pastor? Casado há 31 anos. Rapaz, quase que você me pegou, só 32. Pois é, mas eu duvido que você tenha neto de 20. Ah, não tem não. Eu tenho, mas não com a Rai, né? Eu tenho um neto de 20 do meu tempo antes da minha caminhada com Deus. Amém. Pastorzão, nós temos um tema aqui interessante hoje. Eu vi o senhor pregando sobre esse tema. E nova criatura, né? Processo que acontece na vida da gente, né? Como é que foi esse conhecimento, pastor, de Jesus? Como é que foi o seu encontro real com Jesus? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, e eu prego muito sobre isso, eu ensino a minha igreja sobre isso, porque uma coisa é você se batizar, outra coisa é você se converter. Para mim, na minha visão teológica, são duas coisas diferentes. Eu costumo dizer, pastor, que eu me batizei do dia 14 de maio de 1974, na Igreja Batista Central de Olaria. Meu pastor Gessé José Pinheiro me batizou. Velho Gessé. Mas eu só me... Gessé, conhece Gessé, né? Conheço, claro. Meu pastorzão, meu pai. Mas eu só me converti quando a minha filha caçula nasceu. Eu tinha 28 anos. Eu me batizei aos 10 anos de idade. Só que eu só me converti com 28 anos de idade, quando minha filha caçula nasceu. Sim. Eu incluiria mais uma questão. Você falou em batismo e conversão. Eu coloco um terceiro, que é o primeiro dos três, que seria convencimento. A pessoa se convence, depois ela se converte e depois ela se batiza. Às vezes as ordens são alteradas quando uma pessoa ela começa a frequentar uma igreja sem ter, de fato, uma genuína experiência com Cristo. Isso acontece muito, principalmente com aqueles irmãos que fazem parte da igreja, que eu digo que fazem parte daquele crescimento biológico da igreja. Tem muita gente que é filha de crente, que é neto de crente, e aí ele passa por todo um processo na igreja, ele é batizado com 10 anos, com 12 anos, mas às vezes ele só vai se encontrar com Jesus lá na sua adolescência e às vezes até na idade adulta. No meu caso foi diferente, né? Eu não sou um crente biológico, por assim dizer, muito pelo contrário, eu vivi 16 anos da minha vida, desde os 12 até os 28, em terreiros de macumba, né? Então, eu não tinha essa relação com Cristo. Antes dessa experiência em terreiros de macumba, eu era de uma religião onde eu dizia que eu era não praticante, como muitas pessoas ainda fazem hoje, né? Então, eu vivia num conceito religioso por tradição de família. Minha avó era italiana, o meu avô espanhol, então a minha tradição, obviamente, me levou a uma relação com o catolicismo, onde eu fui batizado quando criança, fiz primeira comunhão, e só não fiz a crisma porque eu não quis acompanhar, viver uma vida depois da primeira comunhão. Foi quando eu fui para Macumba. Mas o meu encontro com Deus se deu nas ruas
de uma cidade de interior na Bahia, onde eu estava, no momento, numa situação muito dramática, porque eu era um foragido de uma penitenciária. Eu estava cumprindo uma pena numa penitenciária em Salvador, e pela segunda vez eu havia fugido daquela penitenciária, e foi exatamente nessa segunda fuga que Deus começou a falar no meu coração. Aí eu passei pelo primeiro processo, como eu disse, eu me convenci que eu precisava ter um relacionamento com Deus. Não conhecia Deus. E por conta desse convencimento, eu fiz o inusitado. Procurei uma delegacia de polícia, me apresentei, voltei para a penitenciária espontaneamente. Aí o segundo processo, eu me converti dentro da penitenciária, já convencido da graça, da necessidade de ter um relacionamento com Deus mesmo, sem conhecê-lo. Eu me converti a Jesus Cristo, né? E lá na penitenciária em Salvador, eu me converti. Foi ali que eu comecei a conhecer Jesus, foi ali que conheci minha esposa e me casei com ela. E o terceiro processo foi quando eu fui batizado, mas aí já não foi na penitenciária, né? Eu fui batizado no Carandiru, em São Paulo. Eu fui transferido para o Carandiru, porque eu tinha mais 8 processos para responder, e já convertido, fui transferido para o Carandiru, e em agosto de 1989, então, eu fui batizado. Então, só relembrando aí, eu me convenci, foragido de uma penitenciária, me converti no dia 21 de junho de 1988, dentro desta penitenciária, e fui batizado no dia 25 de agosto, no dia 20 de setembro de 1989, alguns dias depois de ter chegado no extinto Carandiru. Então, esse é o processo. Sugiro ao irmão que coloque esse outro item, né? O convencimento. Então, vem o convencimento, vem a conversão, e aí, então, vem o batismo. Esse é o processo natural, que às vezes é invertido quando o crente é biológico. É bem interessante, mas deixa eu te fazer uma pergunta, pastorzão. Qual foi o instrumento, ou ferramenta, ou instrumento que Deus usou para convencer o irmão? Foi um local, foi uma igreja, foi uma atividade evangelística, foi um amigo? O que aconteceu, que fato ocorreu para que o irmão se convencesse? Bom, durante os 3 primeiros anos de prisão, eu sempre era abordado pelos irmãos evangélicos que faziam trabalho na penitenciária. Então, muito embora eu nunca desse muita atenção para eles, aliás, eu tinha uma verdadeira ojeriza de presídio, de igreja, eu não gostava de igreja, nunca dava atenção a eles. Mas aquelas mensagens, aquelas palavras, acho que de alguma forma foram como sementes que bateram no meu coração. Dentre aqueles irmãos, tinha um que se destacava na manifestação do amor por nós. E foi justamente esse irmão, quando eu fugi a segunda vez da penitenciária, numa cidade de interior da Bahia, em Feira de Santana, onde eu estava para cometer alguns crimes, lembrando deste irmão, decidi procurá-lo. Eu não consegui encontrá-lo, mas para que eu pudesse encontrá-lo, eu fui a uma igreja. E naquela igreja, naquela noite, eu não tive interesse nenhum pelo culto, fui embora dali sem nem ter prestado atenção em muita coisa que foi dita ali, a não ser num hino que eles cantaram, né? Solta o cabo da nau. E 3 dias depois desse evento, no hotel, eu estava no hotel e à noite eu fui acometido de uma insônia, não conseguia dormir, e Deus me fez então lembrar do meu passado, e naquela noite eu lembrei de muitas coisas que eu havia feito no passado, e por último lembrei daquela minha ida à igreja naquela noite, há 3 noites atrás. E aquilo trouxe paz no meu coração, e no dia seguinte eu acordei com aquilo, com uma vontade imensa de mudar de vida. Então, diretamente não houve um instrumento humano, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. Mas certamente foram sementes plantadas por muitas pessoas no decorrer dos 3 anos que eu estive naquela penitenciária. Bom, pastor, o que o senhor acha necessário? Porque eu vejo muita gente querendo mudar de vida. Eu conheço e tenho
mantido contato com gente que quer ser liberta, que quer uma nova vida, que quer um novo tempo, que quer uma nova história, que tem chorado, que tem passado por algumas dificuldades, por insônia, por depressão. O que o senhor considera vital para que uma pessoa possa ser uma nova criatura, possa mudar de história, possa escrever uma nova história? O que o senhor considera vital? Ok. Teologicamente falando, nós sabemos que vital é a graça de Jesus Cristo derramada sobre nossa vida. Nós só podemos, de fato, ser novas criaturas se a graça de Jesus Cristo for derramada sobre nós e se nós, então, tivermos uma experiência de conversão. Agora, depende de nós, não a conversão em si, mas a decisão de caminhar com Deus. Teologicamente, pastor Nelson, eu acho equivocado dizer que alguém recebe Jesus como Salvador. A pessoa não recebe Jesus como Salvador, é Jesus que o recebe. Né? Os valores aí estão invertidos. Eu sou menor do que Jesus, eu sou o pecador, ele que me recebe do jeito que eu sou, com todos os meus... Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Exatamente. Agora, eu decido o seguinte, eu quero caminhar com Deus. Então, o irmão disse que me ouviu pregando sobre nova criatura essa semana, e na realidade eu preguei 2 vezes. Estou falando sobre isso e amanhã tem mais uma preleção sobre esse assunto. Em cada uma delas eu dou uma direção um pouco diferente. O que eu digo aqui agora é o seguinte, que depende muito de nós querer caminhar com Deus, porque para ser nova criatura, eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance para mudar aquilo que eu posso mudar. Deus só vai mudar na minha vida aquilo que eu mesmo não posso mudar, pastor Deus. Se eu posso fazer, eu preciso fazer. Então, eu sou nova criatura na medida em que eu me disponho a mudar o meu comportamento, a mudar os meus valores, a mudar os meus princípios, a mudar os meus caminhos. E aí, o que Deus faz? Ele me autentica nessa caminhada, ele me transforma em filho. No momento em que eu aceito Jesus, eu sou transformado em filho, ele me autentica nessa caminhada e vai me dando a bênção de me dar todas as ferramentas que eu preciso para poder passar por esse processo de, eu chamei de metamorfose e metanoia. Projeto de metamorfose porque eu preciso mudar a minha vida. Normalmente, quando a gente usa esse texto, a gente se refere a mudanças físicas, né? Mas eu posso usar esse texto aplicando na minha vida, no cotidiano. E metanoia é mudança de mente. Os meus valores, os meus princípios, o que eu quero. Eu poderia estar vivendo aquela vida miserável que eu vivi no passado até os 28 anos de idade. Mas com 28 anos de idade eu decidi que eu queria caminhar com Deus e abracei a causa de Deus, que Deus abriu para mim. As portas que Deus abriu para mim, eu entrei com gosto de gás, viu, pastor? Eu entrei mesmo com disposição. Deus escolheu, Deus te chamou, mas existe uma parte sua de querer caminhar, não é isso? Exatamente. Então, a pessoa ela não pode ser transformada se ela não abrir o seu coração. Não é que Deus não tenha poder para isso. Deus tem poder. Num estalo, num pensamento só, em fração de segundos, ele pode mudar toda a humanidade, mas ele deu a nós o direito de escolhermos os nossos caminhos. E isso ele fez desde o início, né, com Adão e Eva. Ele orientou Adão e Eva a respeito do que eles podiam e não podiam, do que eles deviam e não deviam fazer, mas ele deu a eles o direito. Falou, olha, vocês façam isso e não façam aquilo. Né? Dessa árvore vocês não devem comer. Mas ela ficou ali disponível. E Adão fez a escolha errada. E, infelizmente, a maioria da humanidade sempre faz a escolha errada, né, meu pastor? Muitas vezes, pastor, a gente quer uma mudança, a gente quer uma transformação, a gente quer sair de um processo que sozinho a gente não está conseguindo sair, mas a gente não quer mudar valores, né, pastor? A gente não quer mudar o comportamento, como o senhor acabou de falar, sobre metamorfose, né? A gente quer a coisa fácil, quer o processo fácil, sem mudar de comportamento, né? E aí, então, não há compatibilidade. Você não pode viver uma nova vida com Cristo se utilizar aquela velha vida que você tinha. Imagina você, eu tentando viver com Cristo e mantendo a minha rotina do passado.
Ora, se eu disse que eu estava preso, que eu me converti na penitenciária, que fui batizado no Carandiru e que estava na segunda fuga quando eu me entreguei a Jesus Cristo, dá para imaginar o tipo de homem que eu era, completamente incompatível com a justiça e com o amor de Deus. Eu precisei abrir mão dessas coisas. Qual foi o meu papel? Tomar a decisão de abrir mão disso. E qual foi o papel de Deus? Me dar todas as ferramentas para que eu pudesse mudar essa direção na minha vida. E aqui estou eu. Imaginei que não ia chegar nos 30, já tenho 61. Aliás, já tenho até carteirinha de idoso. Nunca imaginei que passaria dos 30. Coisa boa, né, rapaz? Eu tô indo pra eu nunca consigo te pegar, rapaz. Eu só tô ali atrás, ali tentando, mas a gente vai chegar lá. É uma curiosidade, pastor, nesse processo de transformação de nova criatura, porque são processos que Deus vai implementando, Deus vai transformando, vai ensinando, vai moldando. O que mais te marcou, pastor? Nesse processo de nova criatura, eu acho que foi o momento, pastor Nelson, que eu parei, já havia começado a caminhar com Deus, a minha vida já estava a 1000 por hora, já tinha conhecido a minha esposa, já tinha me casado. Em determinado momento é como se me desse um insight, eu parei, olhei para trás e vi as coisas grandes que Deus fez e faz na nossa vida. E aí eu acho que foi o momento que eu refleti comigo mesmo, como o salmista fez na sua palavra, né? O que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito comigo? Eu acho que o momento que mais me marcou foi olhar para mim, e ninguém me conhece melhor do que eu, né? Eu sei exatamente o tipo de pessoa que eu era. E olhar depois de algum tempo caminhando com Deus e perceber o quanto Deus mudou na minha vida. O quanto Ele tem mudado, né? Porque a nossa vida, esse processo de metanoia, esse processo de metamorfose, e se você juntar os dois processos, você vai ter o caminho que nós conhecemos como caminho de santificação, que é o caminho pelo qual nós vamos caminhar durante toda a nossa vida até nos encontrarmos com Deus, né? E aí, então, você vai perceber que nesse caminho, Deus apara as nossas arestas todos os dias. Hoje ainda, Deus já aparou algumas arestas na minha vida, certamente na sua também, e amanhã não vai ser diferente. Sabe por quê, pastor Nelson? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Então, todos os dias, nós passamos por processos de transformação e de renovação. E isso é a coisa que me torna assim, um camarada tão grato a Deus que eu não tenho como compensar. E mesmo que eu quisesse, ninguém tem, né, como fazer isso. E o mínimo que eu posso fazer é a mesma coisa que o nosso querido salmista diz: tomarei o cálice da salvação e exultarei o nome do Senhor. Quer dizer, viverei dentro dos padrões que Deus estabeleceu para mim, viverei segundo aquilo que Ele planejou para a minha vida e todos os dias cumprirei os meus votos ao Senhor. Essa é a minha pegada, é desse jeito que eu caminho e é desse jeito que eu aconselho àqueles que estão agora aí participando dessa live da reação, né? Eu não sei se isso fica gravado, se ficar gravado é bom depois até compartilhar. Isso, é até bom depois compartilhar, né? Para que as pessoas possam saber isso. Pastor, uma pergunta e eu quero uma resposta bem godói, sincera, do coração. O senhor já pensou em algum momento, o senhor pensou em desistir de tudo? Bom, em primeiro lugar, minhas respostas sempre são bem sinceras e objetivas. Né? O estilo Godoy é esse, tanto o meu, você conhece a minha esposa, nós somos bem objetivos. Né? Eu confesso a você, irmão, que eu nunca pensei em deixar esse caminho. Em nenhum momento, tive muitas crises no decorrer desses 32 anos, mas não crises no que diz respeito à minha relação com Deus. Tive crises naturais da vida, né, que a gente enfrenta, dificuldades, mas em nenhum momento me passou pela cabeça deixar a minha relação com Deus. Já passou pela minha cabeça deixar o ministério. Eu até tentei, né? No começo, lá, como eu disse, em 93 eu comecei meu ministério. Em 96 eu decidi deixá-lo,
porque estava vivendo uma crise muito grande com relação à família e o ministério. Nós tínhamos uma incompatibilidade em determinados fatores da vida. Aí decidi deixar o ministério. E consegui, por 15 dias somente. Foi o prazo que Deus me deu para que eu pudesse dar uma respirada. Eu decidi, abandonei, entreguei os meus livros todos num seminário aqui na Bahia e falei, a partir de hoje vou ser o crente do banco, aquele crente que se disponibiliza para ir nos cultos. Isso só durou 15 dias. Com 15 dias eu já estava atendendo um convite para pregar e a partir dali eu já estava de volta inserido no ministério para a glória de Deus. Foi quando eu fui ser auxiliar do pastor Oliveira Araújo, saudoso pastor Oliveira Araújo, com quem eu trabalhei 2 vezes como auxiliar na primeira igreja batista de Vitória. Que privilégio, Godoy, que privilégio, hein? Que escola, hein? Uma grande escola. Pastor Oliveira era o presidente da igreja, eu era o ministro na área de evangelismo, missões e ação social, Josué Campanhã era o ministro de discipulado e Alzira Bittencourt era ministra de música. Pensa no negócio. Que isso? Que time é esse? É o que? Seleção de 70? Que isso, rapaz? Se você pensar na seleção... Ela é meio do 7-1 Mineirão? Que isso, rapaz? Se você pensar na seleção de 70, então, nessa seleção, eu não era mais do que o Gandula, que eu estava começando, né? Mas já começando em grande estilo. Deus é bom, né? Você era o Paulo César, Caju estava no banco. Só que é Paulo César Caju, meu filho. Mas, pastor, o senhor pode dizer com todas as letras que vale a pena servir a Jesus Cristo, vale a pena ser uma nova criatura, vale a pena passar pelos processos pelos quais o senhor passou? Brincadeira, né, pastor? Me fazer uma pergunta dessa, é claro que vale a pena. Para onde iremos nós se só Cristo tem palavras de vida eterna? Para onde eu poderia ir? Como é que eu poderia ter estabelecido uma relação familiar como aquela que eu tenho hoje, ver a minha família se dobrar a Jesus Cristo, viver com a minha esposa? Eu estou aqui agora com você numa live, ela está lá num atendimento, em outro espaço nesse momento. Para onde poderíamos ir se não fosse para os braços de Cristo? Eu que, como eu disse, imaginei que não chegasse nos 30, eu fui processado 9 vezes, pastor. Fui processado por roubo, 2 vezes por homicídio e tráfico de entorpecentes. Não tenho vergonha de falar disso, não. Primeiro, porque acertei todas as minhas dívidas com justiça. Segundo, porque tenho a convicção de que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Essa é minha convicção. Então, por conta disso, irmão, com toda certeza, eu digo, vale a pena. Eu não sei se tem alguém que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois desse evento gravado, mas se há alguém que ainda não assumiu uma relação com Jesus Cristo, eu quero dizer para você que a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é isso. E digo mais, o mais rápido possível, porque nós não sabemos o amanhã. Tem pessoas que dizem que nós estamos vivendo um momento apocalíptico, né? Primeiro essa questão do coronavírus, agora essa nuvem de gafanhoto. Você viu que coisa absurda, pastor? Uma nuvem de gafanhoto destruindo metade aí da América Latina. Eu estou muito tranquilo, pastor, porque o pessoal da internet, o pessoal tão, assim, descolado... Assustado, né? Não, os caras são descolados, rapaz, a internet é descolado. Quem está na internet é descolado. Eles estão dando receitas de como comer gafanhoto. Rapaz, essa é boa, pastor. Caramba. Essa é boa. Como comer gafanhoto é receita com diz que é parecido com camarão. Eu vou passar mal, porque eu não gosto de camarão, então não vou mais. Baiano você está bem, rapaz. Você chega na Bahia, Baiano você está bem, come camarão, pô. Se é bom ou não é, eu não sei. Não, mas aqui a gente come camarão mesmo, viu? E é camarão, de fato, ó. Aqueles VG. Aqui você compra camarão VG, pastor, por 40, 50 reais. Né? Daquele maior, daquele melhor que tem. E se o gafanhoto é bom ou não é, eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza. João tinha ele como um prato predileto. Comia gafanhoto e mel. Então, se João comia, por que eu não posso comer? Né? É bíblico, né? Bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente. O senhor fica bem à vontade. Você contou toda a sua história e a gente já conhece a sua história devido à nossa amizade, à nossa caminhada aí, mas
Você já sofreu algum preconceito, pastor? Não de fora, mas do de dentro, devido à sua história, à sua caminhada, ao seu processo? Você já sentiu alguma perseguição, algum preconceito dos que são de dentro? Olha, irmão, eu nunca senti, mas eu sei que existiu. Eu vou dar um exemplo. Eu estava, alguns anos atrás, eu estava no aeroporto Santos Dumont, eu ia pregar numa cidade, eu nem sei aonde era, aí eu encontrei um casal de amigos que eram ovelhas da cidade de Itabuna. Quando eu estive em Itabuna, não sei se você já ouviu falar do pastor Hélio Lourenço da Silva, foi outro grande homem da denominação, porque com quem eu trabalhei como auxiliar. E conversando com esse casal, que era um casal tão querido no aeroporto, em determinado momento a esposa olhou para mim e falou: pastor, hoje eu posso te falar, hoje eu tenho liberdade para te falar o que eu vou te falar, mas eu não tive liberdade naquele tempo. E isso depois de 25 anos, né? Nós não nos íamos. Ela falou: olha, pastor, naquele tempo eu morria de medo de você. Eu tinha muito medo de você. Eu cheguei a pedir para o meu marido para nunca convidar você a vir na minha casa. E olha que eu era o auxiliar do pastor principal, eu era auxiliar da igreja. Né? Então eu sei que como esse processo, muitos outros aconteceram. Mas assim, nunca ninguém, nem de dentro nem de fora, sabe, irmão? Às vezes eu tenho que ser leal nesse sentido. Eu vivi, Deus me abençoou muito. Eu vivi com autoridades da área jurídica, da área policial, né? Inclusive a juíza, que foi a juíza que acompanhava a minha execução lá em Salvador, que foi a juíza que me canetou nas minhas 2 fugas. Depois de convertida, ela me convidou para fazer palestra para os adolescentes do seu condomínio. Né? Então, outros tantos passaram por isso. Eu não tive preconceito. Devo ter tido velado. É aquela coisa que você não sabe, né? Que hoje não é comum, mas antigamente era muito comum. As pessoas falavam dos outros pelas costas. Né? Hoje não existe isso, mas naquele tempo existia muito. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E que conselho o senhor daria, pastor, para as pessoas hoje que estão passando por depressão, pessoas que estão chorando, clamando por uma mudança de vida, que não conseguem se libertar de uma depressão, de um vício? Que conselho o senhor daria para essas pessoas que estão nos ouvindo? Bom, o primeiro conselho é o conselho que a própria Bíblia dá, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? O segundo, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como eu disse lá atrás, hoje, da minha fala, a gente precisa fazer a nossa parte também. Se você sente que a sua depressão é um problema patológico, e eu quero dizer para você que às vezes a depressão, esse tipo de problema, é um problema patológico. Deus pode curar, sem dúvida alguma ele pode curar. Mas ele capacita profissionais para que possam lidar com essas questões também. Então, procure um profissional da área de saúde, procure o seu pastor, coloque o seu joelho no chão, faça tudo o que você puder fazer. Mas o importante é que você não se mantenha, porque esses problemas de caráter emocional, pastor Nelson, eles são progressivos e extremamente prejudiciais para todas as áreas da pessoa. Para você ter uma ideia, as doenças físicas, 80% delas, elas são provocadas por dificuldades emocionais. Parece meio absurdo isso, né? Mas é verdade. Existem comprovações científicas de que o nosso emocional, a nossa mente, ela pode provocar situações boas ou situações ruins na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer é buscar a cura, buscar o cuidado o mais rápido possível. Primeiro, se dobrando diante do Senhor. Segundo, buscando alguém que possa lhe ajudar, alguém que tenha experiência nessa área, quer seja um conselheiro, quer seja um psicólogo, um psicanalista, um especialista em dependência emocional, perfil comportamental, para que você possa se livrar o mais rápido possível disso. O certo é, não pode perseverar nessa situação. Isso é muito ruim.
Mas eu lhe pergunto, porque tem muita gente que tem vergonha, principalmente o crente, né? O crente em Jesus, ele acha que se ele for procurar um terapeuta, um psicólogo, né, ou alguém para lhe ajudar nessa área da medicina, ou se ele tiver que tomar algum medicamento, que isso é um contrassenso, que é contraproducente, o que o senhor tem a falar a respeito disso? Olha, irmão, isso não existe, né? Se existe o conhecimento científico, se existe o conhecimento no campo da medicina, primeiro de tudo, a gente considera que esse conhecimento, essa inteligência, procede de Deus. Então, não há nenhum tipo de contrariedade, de contrassenso em eu buscar um especialista, porque eu sou cristão e alguém vai duvidar da minha fé. Ora, se for assim, então você não precisa ter medo de pegar o coronavírus, né? Porque se eu aplico isso na questão emocional, eu posso aplicar na questão física também, não é isso? Não há nada de contraditório disso, pelo contrário, quem dá o conhecimento, quem dá a capacidade, quem dá a direção para essas pessoas é o próprio Deus. Aliás, alheio de Deus, nada disso seria possível. Pastor, recaídas, recomeços. Eu já vi uma certa vez um empresário, um dos maiores empresários do nosso país, ele dizer que a diferença dele para as outras pessoas é que ele era um cara que já tinha falido muitas empresas, só que ele nunca desistiu. Então, de tanto tentar e falir as empresas dele, ele chegou a um ponto que ele conseguiu atingir o sucesso. Ele dizia na entrevista que ele não desistiu, que essa era a qualidade dele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na caminhada e nessa tentativa de recomeço, de se retomar, de tentar e de realmente buscar uma libertação, buscar uma cura, buscar uma maior intimidade com Deus, buscar o propósito para o qual Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes a gente cai, a gente dá uma topada, a gente cansa, a gente dá uma parada, a gente se entristece. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Recomeços. Bom, o que eu tenho a dizer, primeiro, nós somos humanos, e como humanos, nós somos limitados. Dá uma olhadinha na vida de Salomão, por exemplo. Salomão era um homem privilegiadíssimo diante de Deus, mas na sua caminhada ele teve quedas terríveis, né? Se você vê a história de Salomão, Salomão se corrompendo com as mulheres dos seus inimigos, Salomão vivendo uma vida completamente diferente daquela que Deus havia planejado para ele, você vai perceber que o homem ele pode cair, sim, né? Eu sou especialista na área de dependência química. E eu sempre digo o seguinte, na área de dependência química, a recaída faz parte do tratamento, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, fui dependente químico, eu usava maconha, cocaína, anfetamina, barbitúrico e drogas injetáveis. Mas no dia que eu deixei tudo de vez. Mas tem muita gente que recai. Na vida cristã, na caminhada cristã, é assim também. Paulo, ele se refere a 3 tipos de pessoas. Quando ele fala ali na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, 14, até o capítulo 3, versículo 1. Ele fala do homem natural, é aquele homem que não conhece a Jesus Cristo. Ele é um homem porque ele nasceu humano pelo ciclo natural da natureza, de um parto, etc. e tal. O crente espiritual, o homem espiritual, é aquele que se relaciona com Deus intimamente. E no capítulo 3, versículo 1, ele fala do crente carnal, né? Então são 3 tipos de pessoas. Bom, se eu aceitei a Jesus, eu deixei de ser o homem natural. Eu agora tenho Cristo na minha vida e por conta disso eu tenho o Espírito Santo. Agora, como é que eu vou levar a minha vida? Eu posso ser um crente espiritual, viver com a minha vida completamente focada nas coisas de Deus, ou eu posso ser um crente carnal. Será que na sua igreja tem fofoqueiro, tem mentiroso? Será que na sua igreja tem aquelas pessoas que não são fiéis, aquelas pessoas que você já sabe que você não pode contar? Na sua igreja não tem não, mas por aí está cheio mesmo. Por aí está cheio. Esse é o crente carnal. Então, o crente espiritual dificilmente vai cair. Por que ele vai cair dificilmente? Porque ele está alicerçado na rocha que é Cristo.
Acabei de escrever uma mensagem que eu vou pregar hoje à noite, vou falar sobre isso. Está alicerçado na rocha, que é Cristo. Ele dificilmente vai cair. Agora, o crente que é carnal, ele construiu o seu castelo na areia. É aquele crente que ele aceitou Jesus, vai para o céu, porque Deus é misericordioso. Mas é alguém que você não pode contar, é alguém que está sempre com raiva de outra pessoa, fala mal de um, fala mal do outro, fica acusando as pessoas, cometendo injustiças. Então, este está mais pendente a cair. Esse pode cair. Se você não quer cair na sua caminhada, a sugestão é a seguinte: seja homem espiritual, né? O que é espiritual discerne bem todas as coisas, é o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. E se você discerne bem todas as coisas, você não vai se deixar levar pelo mal em momento algum da sua vida. O senhor me falou sobre a história do pastor que o senhor encontrou com ele, o senhor foi pastor auxiliar dele, falou da esposa, que naquele momento ela conseguiu ser sincera, mas nesse processo de transformação, nesse processo de nova criatura, em algum momento as pessoas, os amigos, a família duvidaram da transformação? Da minha? Duvidaram. Amigos, parentes, igreja. Com certeza. É um processo difícil. Godoy, eu passei por isso com a minha família. Para conquistar, o primeiro campo missionário que eu tive que conquistar foi minha família, porque ninguém acreditava em mim. A minha família... Achava que era aquele cara ainda, né? A minha família só acreditou que eu estava de fato convertido depois de uns 7 anos da minha decisão de seguir a Jesus Cristo. Eu tenho um irmão, esse meu irmão, ele viveu como eu na vida do crime. Foi preso também, ele é um pouco mais novo do que eu. Foi preso por roubo, tinha uma vida torta, era dependente químico, vivia uma vida absurda. E ele olhava para minha mãe e falava: "Que você está acreditando nele? Você conversa dele, você conversa fiada para ele fugir de novo." Mas depois de alguns anos, pela graça de Deus, esse meu irmão que seguiu o meu exemplo na vida do crime e foi para a prisão, seguiu o meu exemplo na vida cristã, e hoje é a minha versão pentecostal. É pastor da Assembleia de Deus lá em São Paulo. Né? A minha mãe também... o Godoy pentecostal. Ele vive hoje na Assembleia de Deus. A minha mãe se converteu, o meu sogro se converteu, minha sogra, a minha irmã, os meus sobrinhos. Deus é fiel, pastor. Agora, sempre vai ter alguém duvidando de você. Sempre tem alguém para te encarar. O diabo não teve a petulância de encarar Jesus no deserto? Pensa num cara petulante, num camarada sem noção. Ele encarou o próprio Filho de Deus. Né? Então vai ter sempre alguém questionando se de fato eu tenho a minha fé, se de fato eu sou cristão, ou se isso é uma forma de ganhar dinheiro. Até porque a gente vive num tempo hoje que o verdadeiro evangelho ele chega a se confundir na mente e no coração de muita gente com essas igrejas mercenárias, um monte delas que existem por aí, que eu não vou citar o nome, é óbvio, mas igrejas mercenárias, que não estão nem um pouquinho preocupados com a ovelha. Estão, sim, preocupados com a gordura e com a lã da ovelha, mas que a ovelha morra, né? Então, por conta disso, vai ter sempre alguém para poder questionar se nós, de fato, somos evangélicos, se nós, de fato, somos pastores, se nós somos autênticos e genuínos pastores, e daí por diante. Pastor, como identificar? Está muito gostoso. Como identificar? Porque as ovelhas novas, o rebanho novo, né, eles têm dificuldade, muitas vezes, de detectar, de poder olhar, de poder ver uma igreja no local para que realmente vai cuidar delas. Como identificar? Né? A Bíblia fala dos frutos, né? E pelos frutos nós conheceríamos, né? Verdade. A primeira coisa que a pessoa tem que pesquisar quando for procurar uma igreja é se naquela igreja o nome do Senhor Jesus é glorificado. Uma coisa que você vê comum nessas igrejas mercenárias é que o que é destacado não é o nome de Jesus, é o nome da igreja. Não é o nome do próprio Filho de Deus, é o nome do pastor, é a igreja do pastor fulano de tal. Né? A igreja que cura, a igreja que faz isso, e não é por aí. Então aí você já começa a perceber. Segunda coisa, você tem que ver a mensagem daquela igreja. Então, a pessoa precisa ir na igreja e saber se aquela igreja é cristocêntrica. Como é que eu vou saber se é cristocêntrica?
Eu tenho que fazer igual os irmãos bereanos, que você conhece, de Atos 17, né? Paulo falava e eles iam fazer o quê? Eles iam checar para ver se é aquilo mesmo. Eu não posso comer qualquer ração. A comida que Deus me dá é comida descida dos céus. Então, se não for cristocêntrica, se não for uma comida saudável, aquele lugar não é de Deus. E outra coisa, qual o testemunho que aquela igreja tem na comunidade? Por mais que haja esse problema, né, pastor, dessas igrejas que se confundem, como eu falei, mas dificilmente você vê um mau testemunho de uma igreja genuinamente evangélica. Você não vê isso, dificilmente você vai ver isso, a não ser assim, de maneira pontual, que um pastor ou alguém dá um vacilo numa igreja, que pode acontecer, aí você vê o nome, igreja fulana de tal, aconteceu isso. Agora, essas igrejas, que via de regra são covis, né, são ninhos de cobra, não por conta das pessoas que seguem, mas daqueles que as dirigem, essas aí estão sempre na pauta de todo mundo, né? E mostrando as coisas que elas fazem. Uma nova ovelha tem que procurar uma igreja que seja cristocêntrica, uma igreja que o seu alimento seja a palavra de Deus e uma igreja que tem bom testemunho. Se ela buscar essas 3 características numa igreja, dificilmente ela vai entrar numa enrascada, viu, pastor? Amém. Pastorzão, já queria te agradecer por essa live tão gostosa, por esse momento tão bom. Tá gostoso mesmo, viu, pastor? Ah, bom demais, né? Bom demais. Eu não sei se o irmão fez... Você pode vir isso mesmo, pode vir outra coisa de Godói. Não é isso não, pastor. Eu não sei se o irmão fez o curso de jornalismo, mas as suas perguntas são muito inteligentes. E uma pergunta inteligente, ela requer que você elabore melhor a resposta, né? Então aí dá gosto de bater o papo, dá gosto de conversar. Eu sou muito observador, eu sou muito matreiro, eu não sou mineiro, não. Você foi mineiro um tempo aí, né? Mas eu sou muito observador, eu aprendo muito com as pessoas, aprendo com você, aprendo com o pastor Djalmi, que são meus amigos, aprendo com tanta gente boa, né? Que tem no nosso meio, irmãos até de outras denominações. Então a gente vai observando, eu gosto muito de fazer esse tipo de programa, né? E aproveitar as mídias sociais. Eu gosto muito. Eu tenho certeza que outras pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo, que vão ouvir essa live vão ser abençoadas, porque muitas vezes falta um caminho. Falta alguém dizer, pastor Godói, olha, não desista não, porque para mim foi difícil. Eu fiquei 8 anos, eu fiquei tantos anos, eu fiquei nesse processo. Foi difícil para mim, mas tenha força de vontade e não desista, e vamos lá, a minha história foi pesada. Olha, tem pessoas também com história tão difíceis quanto as suas, porque as pessoas se sentem sozinhas, né? Agora me permite uma colocação, me permite abrir um parênteses, desculpa atrapalhar a sua fala aí, a conclusão, fui até mal educado. Mas quando você fala isso, é bom que a gente passe uma consideração também. Tem muita gente que pensa que o grande testemunho é só de pessoas que passaram na porta do inferno como eu. Porque eu cheguei tão perto do inferno que eu cheguei a sentir o cheiro de enxofre, por assim dizer. Mas eu sempre digo o seguinte, e isso é bom que você que está ouvindo saiba, não é só aquele que já viveu uma vida complicada como a minha que experimenta o milagre de Deus. Na minha vida, o grande milagre foi Deus ter me tirado de lá. Mas na vida de muitos, pastor Nelson, o milagre foi não ter permitido que por lá passasse. E esses milagres são equivalentes, né? Então, não só daquele que foi ex alguma coisa, mas como daquele que simplesmente, em determinado momento da sua caminhada moral, da sua caminhada justa, da sua caminhada correta, teve um encontro com Jesus. O milagre de Jesus ocorre no coração de todos nós, e todos, não só aqueles que vivem numa vida complexa, precisam passar por esse processo de reconstrução para ser uma nova criatura. Lembra de Nicodemos, que é um homem mais honesto do que Nicodemo, de João 3, né? Ele era juiz, ele era líder religioso, era um homem íntegro, um homem acima de qualquer suspeita. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo, senão você não vai nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então esse novo nascimento serve para todos nós. Um bandido como eu e uma pessoa extremamente justa como Nicodemos.
Caramba, verdade, verdade. Pastor Godoy, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela amizade. Né? Eu tenho muito orgulho de poder dizer que sou seu amigo, sou seu admirador, e fiquei muito feliz quando o senhor abriu um espaço aí na agenda pastoral, que eu sei que não é fácil, para nos atender, para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que muitos estão ouvindo essa live, muitos vão ouvir, e eles vão ser edificados, vão ser fortalecidos por essas palavras no nome do Senhor Jesus. Faça as suas considerações finais aí, pastor, para a gente poder fechar. Eu abro esse espaço para o senhor poder fechar aí. Ok. Primeiro, eu que quero agradecer, porque para mim é uma honra estar aí junto com o pessoal da Reação. Quero dizer para você que é membro da Reação que você talvez não tenha se apercebido ainda, mas você está liderado por um grande profeta, por um grande homem de Deus. Agradeço a Deus todos os dias pelo pastor que ele colocou na sua vida. E aí fica também aberto, pastor, junto com o meu carinho, o meu amor, a minha afeição por vocês, fica aberto aí o meu contato, se alguém quiser ou precisar de ajuda, e pode contar comigo também. É claro que é o que eu digo, né? A minha vida, depois dessa situação do fico em casa, ficou uma loucura, né? Eu fico em casa, mas não paro. Para você ter uma ideia, hoje, à meia-noite, eu estava fazendo uma live, ontem, às 6 da manhã, eu estava em outra, hoje eu estou fazendo essa, daqui a pouquinho eu tenho o culto, e na sequência tem uma outra live à meia-noite de novo. Então, quer dizer, está uma loucura, mas dentro desse processo todo, eu estou pronto para poder ajudá-los naquilo que for necessário. E, mais uma vez, obrigado de coração, pastor, pela oportunidade de estar com você e com a sua turma deste canal, em nome de Jesus. Pastor Ailton Desidério já mandou um recado que vai lhe convidar também. Desidério aqui do Ninho da PIB. Teu amigo também, né? Nosso amigo. Eu trouxe... Ele falou numa live nossa aqui, há 2 semanas atrás. O Ailton é gente boa. O único problema é que ele é meio feinho, né? Mas isso aí a gente supera, porque ele é gente boa, gente da melhor qualidade. É nosso amigo, a gente deixa para lá isso aí. Né? Aliás, sou apaixonado pelo Ailton, assim como eu sou apaixonado por você também. No Rio de Janeiro eu tive muitas experiências, né? Mas a melhor de todas as experiências foi conhecer pessoas como vocês, que tanto nos abençoaram aí e que são amigos que eu trago no coração por onde eu andar, né? Um dia, se a gente não comer um churrasco juntos aqui na terra, eu espero te trazer para você ver o que é camarão de verdade aqui na Bahia, mas se não der certo, com certeza nós vamos festejar juntos no céu, lembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Dá um beijo na Rai. E nós somos a Igreja Batista Reação. E esse é o nosso jeito de ser igreja. Um beijo no coração de todo mundo. Fica na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado.